vamos lá. Até eu coloquei ali no início do slide uma figurinha com umas laranjas cortadas, né, para a gente lembrar que a laranja tem ácido cítrico, né? O ácido cítrico é um dos componentes formados, dos intermediários metabólicos formados no ciclo de Krebs. Então, por isso também dá nome ao ciclo, né? O ciclo do ácido cítrico ou citrato, né? Formado dentro do ciclo. Então, o que a gente vai conversar sobre o ciclo hoje? A gente vai lembrar das etapas, né, que envolvem o ciclo do ácido cítrico, falar um pouquinho sobre a importância dessas diferentes reações que acontecem no ciclo em relação à produção de energia, né, então, um importante aspecto catabólico do ciclo, e qual seria esse balanço, pensando hoje de modo mais específico na utilização como fonte de energia a glicose, né, não outros compostos, porque a gente tem variação daí em relação a esse rendimento. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre os lipídios, também daí a gente vai pontuar alguma coisa de novo em relação ao ciclo de Krebs. Né? E também a importância dele para as reações anabólicas, né, e como a gente pode regular, então, esse ciclo nas células do nosso organismo. Bem, esse assunto é um assunto chave da bioquímica, qualquer autor tem pelo menos um capítulo falando sobre esse assunto, também é fácil de encontrar nas referências que a gente indicou, né, e eu fiquei de ver um livro para vocês, né, eu só não consegui ainda abrir meu computador velho lá, mas eu vou dar uma olhadinha, ver se consigo passar para vocês. Eu acho que eu tenho um livro de um autor brasileiro para passar, talvez, nessa opção. É uma versão mais antiga, mas traz esses assuntos bioquímicos que a gente está vendo agora. Bem, então, quando a gente pensa em falar sobre ciclo do ácido cítrico, a gente tem que lembrar algumas coisas que a gente já tinha visto em aulas anteriores, né? Que o metabolismo que busca extrair energia dos nossos alimentos, né, que a gente conversou um pouquinho sobre a digestão deles lá no comecinho do semestre, eles buscam, nesse metabolismo, quebrar as moléculas em moléculas ainda menores, né? Como a gente tinha visto na aula anterior, né, a gente tinha discutido como uma célula converte a glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, né, uma hexose, em um outro composto, que não é mais um açúcar, né, que é o piruvato, que tem só 3 carbonos. Né. Vimos também que o piruvato, ele entra na mitocôndria e é convertido em uma molécula de 2 carbonos, a acetilcoenzima A. Né. E nesse processo já acontece formação também de gás carbônico, de dióxido de carbono de CO2. Né. Mas o processo não para por aí, né? O acetil ele tem vários destinos possíveis no nosso corpo, né? Um dos destinos possíveis dentro das células é a oxidação completa desses carbonos aqui, formando moléculas de gás carbônico, né? Então a gente tem, a partir da entrada de um acetil dentro do ciclo, a formação de duas moléculas de CO2 que vão ser liberadas, né? E nesse processo do ciclo de Krebs, não é só um processo de quebra simples de ligações de carbono, mas um processo bem inteligente e parcelado para otimizar ao máximo a extração de energia de um composto carbonado tão curtinho assim como o acetil, o acetato. Né? Bem, a gente também tinha visto em aulas anteriores que o piruvato pode dar origem também a outros compostos, né? Em outros organismos, ele pode ser fermentado a etanol, né? Nós não realizamos esse metabolismo, mas as leveduras, por exemplo, realizam, né, esse metabolismo. E a gente consegue, então, converter o piruvato em lactato, né? Como a gente tinha visto também, que acontece em alguns tecidos, né, como o tecido muscular esquelético em atividade física mais intensa, onde diminui os níveis de oxigênio, a gente tem um desvio metabólico para a conversão de piruvato a lactato, mantendo daí o processo glicolítico sem depender da entrada de piruvato em mitocôndria e a oxidação dos carbonos do acetil lá no ciclo de Krebs, né? Então se desvia o piruvato para a formação de lactato e a glicólise fica, né, restrita a uma condição daí anaeróbica que acontece exclusivamente no citoplasma, né, sem continuar depois as próximas etapas, né, de degradação da glicose lá na mitocôndria, envolvendo a conversão de piruvato em acetil, né, acetilcoenzima A, e depois entrada de acetil-CoA no ciclo de Krebs. Então, como a gente estava conversando antes,
Todo o metabolismo no nosso organismo, ele é organizado de uma maneira bastante inteligente para permitir, lógico, a queima, né, desses compostos de energia, a queima entre aspas, né, formando moléculas, várias moléculas de CO2. Só que essa combustão não acontece de modo assim, único, imediato, com somente um passo, né? Porque nesse processo a gente teria, então, né, uma liberação de energia em boa parte na forma de calor, enfim, não conseguiríamos extrair, né, essa energia formando várias moléculas de ATP. Então, no nosso organismo, o que acontece? Um processo daí de oxidação parcelada, dessas fontes carbonadas, que podem ser açúcares ou não, podem ser gorduras também, né? E nesse processo parcelado, a gente tem um pequeno investimento energético para ativação das moléculas, né, de modo a impulsionar, então, essas diferentes reações catalisadas por diferentes enzimas. Então, são várias etapas, né, até fazer toda a conversão, por exemplo, da glicose em gás carbônico no final. Não acontece somente num único passo, são muitas reações, né. Mas isso otimiza muito a produção de energia dentro da célula, né. Então, é uma vantagem bem importante, né, a gente poder fazer esse processo de oxidação parcelado, como acontece nos nossos tecidos. Bem, então a degradação da glicose, ela começa sempre no citoplasma, como a gente já tinha visto, com conversão da glicose em duas moléculas de piruvato. Nessa etapa, né, do processo, a gente tem produção de pequena quantidade de energia em nível de substrato, a gente já tinha visto que se formam de forma líquida duas moléculas de ATP, né, e esse piruvato, então, ele pode entrar em mitocôndria e continuar os processos oxidativos, né, sendo convertido em acetilcoenzima A, e esse acetilcoenzima A depois entrando no ciclo de Krebs, né. No próprio ciclo de Krebs, a gente não tem grande formação de energia direto no ciclo, né? Então, a gente tem uma formação também de duas moléculas de ATP para cada duas de acetil que vão ser oxidadas. Então, não é um rendimento muito grande. Mas, no ciclo, a gente tem a formação de vários coenzimas reduzidos, né, várias moléculas de NADH, de FADH2, assim como também acontece em etapas anteriores, né? E daí, esses coenzimas reduzidos, que levam os elétrons, esses elétrons vão chegar até a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, né? Que a gente já tinha visto isso, né, em semestre anterior. E lá, sim, a produção de energia dá em maior quantidade. Então, um grande rendimento energético do processo completo de oxidação da glicose, ele decorre principalmente da transferência de elétrons para esses coenzimas aqui, e daí da possibilidade de realizar um processo de fosforilação oxidativa do ADP em ATP, com rendimento energético bem mais interessante, né, como a gente vê aqui no slide que a gente está mostrando agora, ok? Então, quais são as etapas todas que envolvem esse processo? A glicólise em si, com conversão de glicose em piruvato, que a gente já tinha visto. Depois, a etapa seguinte, que é a descarboxilação do piruvato, através né, de uma reação catalisada por um complexo enzimático, que a gente conhece, então, com o piruvato desidrogenase. Nesse complexo enzimático atuam vários coenzimas, a gente viu lá, né, tiamina, coenzima A, até o ácido lipoico, enfim, né. Tá meio cedo, né? Espera mais um pouquinho. Encosta a porta pra mãe, filha. Vamos lá, então, desculpe. Mas, enfim. E daí a gente tem a conversão do piruvato em acetil-CoA com liberação já de CO2. Então, aqui já se libera um carbono na forma de CO2, né? E o acetil, então, pode seguir um caminho que é a oxidação completa no ciclo de Krebs. Daí os carbonos do acetil vão ser completamente oxidados a CO2. E nesse processo do ciclo de Krebs, a gente já pode ver aqui que para cada acetil que vai ser oxidado, a gente tem produção de 3 moléculas de NADH, três moléculas de NADH, uma de FADH2 e um de ATP, que é uma molécula equivalente ao ATP, né? Então, a gente tem esses produtos formados ao longo de todo o metabolismo que é cíclico, né? Por isso, o ciclo de Krebs.
Então, o ciclo do ácido cítrico é um ciclo muito importante, né? A gente não tem só esse metabolismo que acontece em ciclo, existe o ciclo da ureia também, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, mais no finalzinho do semestre, né? Mas é um ciclo muito importante, né? O ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs. Nesse processo, a gente tem várias reações que acontecem em sequência, né? Então, uma reação inicial de condensação do acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, como a gente vê ilustrado aqui na figurinha, se condensando com a molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, né? O oxalacetato é o último produto formado na via, e ele também participa da primeira reação, então assim se fecha o ciclo de Krebs, né? E nessa primeira reação a gente tem a formação do citrato, ou ácido cítrico, que dá nome também ao ciclo, né? Ciclo do ácido cítrico, né? E a gente tem, então, 8 reações que vão acontecendo em sequência, com algumas já com liberação de carbonos, né? E depois reações que acontecem numa segunda parte do ciclo para recuperar o oxalacetato que foi consumido inicialmente, porque a gente tem que ter formação de oxalacetato para manter o ciclo funcionando, né? Se tiver um déficit na formação dele, ou um desvio dele para outro metabolismo, que ele participa de outros metabolismos também, a gente pode ter dificuldade de inserir mais moléculas de acetilcoenzima A dentro do ciclo, e isso dificulta a formação de energia na célula. Então, o ciclo é extremamente importante, né? A gente considera o ciclo do ácido cítrico como se fosse uma fornalha de oxidação celular, porque os carbonos, quando entram ali, eles vão sair na forma de CO2, né? Então, uma oxidação completa dos carbonos, produzindo gás carbônico na presença de oxigênio, né? O ciclo é mantido só se tiver oxigênio presente, não que ele atue diretamente no ciclo em si, mas ele é essencial para manter o ciclo funcionando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E ele vai acontecer, então, em 8 etapas, 8 reações exclusivamente dentro da mitocôndria, que é lá que estão as enzimas que fazem parte do ciclo, né? Essa energia que é liberada de modo parcelado, gradativo, ela vai ser eficientemente conservada, principalmente transferindo elétrons para os coenzimas reduzidos, né? E esse ciclo, então, tem uma importância não só no catabolismo, para a produção de energia, que é muito importante, mas também fornecendo intermediários para outras vias metabólicas de síntese, né? Então, a conexão com o anabolismo. Aqui eu coloquei um esqueminha para a gente entender como esse ciclo, né, do ácido cítrico é importante. Aqui eu tenho uma representação gráfica, né, de vias metabólicas que acontecem nas células, e quando a gente conhece um pouquinho mais de bioquímica, a gente já pode identificar fácil o ciclo de Krebs, que aparece bem nessa roda que a gente vê aqui, né? Então, esse composto que a gente vê aqui, ó, é o acetilcoenzima A. E o composto anterior a ele é o piruvato. Vejam quantas conexões que esses compostos fazem com outras vias, né? Então, eles não atuam somente nessa, mas é uma via bastante importante. Então, essa que acontece em linha aqui seria o processo de glicólise, né, com formação de piruvato. Depois a conversão de piruvato em acetil-CoA, e o acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs, que seria, então, essa via aqui. E ela fazendo conexões com várias outras vias, né? Então, ela tem papéis importantes no ANA e no catabolismo. Bem, e por que a gente chama, então, o ciclo do ácido cítrico também de ciclo de Krebs, né? Em homenagem, então, a esse bioquímico bastante importante, o Hans Adolf Krebs. Ele fazia vários estudos no começo do século XX, buscando compreender, né, caminhos oxidativos dentro das células musculares. Ele fazia estudos com músculos de pombo, né? E ele acabou, enfim, desvendando, né, como é que acontecia boa parte dos mecanismos oxidativos que envolviam os processos onde atuava, né, a glicose. Então, ele concluiu que o maior caminho, né, a princípio, né, talvez sendo o único de oxidação do piruvato, naquela época, como eles compreendiam, né, seria esse processo que acontece no ciclo do ácido cítrico, e naquela época ele já postula o ciclo em si, né, e em virtude da importância do estudo que ele fez, ele recebeu o Nobel de Fisiologia na década de 50, né. Mas naquela época não se sabia como é que o piruvato entrava no ciclo, né, se sabia que
o piruvato ele era consumido, enfim, no ciclo, mas não sabia se como é que ele entrava, porque acontecia a formação, né, do citrato, enfim, tudo mais, mas como é que ele entrava não se sabia. Então, só mais tarde, na década seguinte, é que outros pesquisadores descobriram que existia aquele complexo da piruvato hidrogenase, que convertia, então, o piruvato primeiro em acetil-CoA, e o acetil-CoA é que entrava depois lá no ciclo de Krebs, né? Então, as coisas foram descobertas, né, de modo também parcelado, né, como a gente tem no aproveitamento de energia que as células fazem a partir do nosso metabolismo, né. Aqui fotos dele mais jovem, aqui já uma idade um pouco mais avançada, né, então ele fez pesquisas muito importantes que a gente considera até hoje, né, como válidas para a bioquímica metabólica. Então, quais seriam as principais fontes de acetilcoenzima A nas células? Uma fonte importante é a glicose, né, os açúcares, no caso, né, a partir da conversão deles em piruvato e depois a conversão em acetil-CoA, mas não é a única fonte, não. A gente tem uma outra fonte bem importante da acetilcoenzima A, que são as gorduras. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas depois, mais à frente. Então, ácidos graxos, quando são oxidados, produzem uma quantidade bem interessante de acetilcoenzima A, bem mais do que se produz oxidando uma molécula de glicose. Então, o rendimento em energia de oxidação de gorduras rende mais também para o nosso organismo. Então, uma via também bastante importante. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela mais à frente, né? E também alguns aminoácidos podem ser catabolizados e serem convertidos também em acetil-CoA. Não são todos, mas vários deles podem ser convertidos e podem servir, né, como fonte de acetilcoenzima A em condições bem específicas. A gente também vai ver um pouquinho mais sobre isso depois, mais à frente no semestre. Tá? Então, sabendo de onde vem, né, o acetilcoenzima A que entra no ciclo, como é que se apresenta o acetilcoenzima A? O que é o acetilcoenzima A? O acetilcoenzima A é um acetato, né, um ácido orgânico de 2 carbonos ligado a um coenzima A, como a gente vê nessa figurinha do slide aqui. Então, essa porção azul mostra o acetato, e toda essa parte que a gente vê aqui em rosa, em pretinho, é o coenzima A, que está representado aqui de modo mais real, né, aqui ao lado. Então, o que é o coenzima A? A gente vê bastante coenzima A no metabolismo, né, e o coenzima A, na verdade, é esse trambolhão que a gente vê aqui, né, então tudo isso aqui é o coenzima A, né? Então ele tem uma porção nucleotídica, contendo a base adenina, uma porção derivada do ácido pantotênico, vitamina B5, e essa porção mercaptoetilenamina, que é aquela que vai se ligar aqui a carboxila do acetato, né? Então, tudo isso daqui, esse trambolhão, é o coenzima A, né? E por que é tão importante ligar o acetil no coenzima A, né? Porque a ligação de moléculas carbonadas com o coenzima A forma essa ligação carbono-enxofre, que é uma ligação de alta energia, né? Então, se eu preciso depois, por exemplo, essa célula precisa ligar, né, esse carbono com uma outra molécula, essa ligação com o coenzima A já ativa esse carbono, né? E daí a energia necessária para fazer a ligação, ela já é conseguida pela quebra da ligação carbono-enxofre aqui. Como uma ligação de alta energia, ela vai impulsionar, por exemplo, uma reação seguinte de condensação, de síntese, que é o que acontece justamente na primeira etapa lá do ciclo de Krebs, uma condensação de acetil com oxalacetato, né? Então, a gente vai ver esse coenzima A ligado não só ao acetil-CoA, mas também, por exemplo, a ácidos graxos, né? Então, o coenzima A é importante para fazer ligações a carbonos que sofrem depois etapas seguintes, né, de condensação. Bem, então, quais são as etapas que envolvem o ciclo do ácido cítrico? São 8 reações no total. E a gente pode dividir o ciclo mais ou menos no meio, né? As primeiras reações são reações envolvidas em eventos que permitem a descarboxilação oxidativa do citrato, que é o composto formado na primeira reação. E as reações seguintes, depois do ciclo, elas são voltadas todas para regenerar o oxalacetato, que é consumido na primeira reação do ciclo.
Então, a gente pode dividir o ciclo mais ou menos no meio, né? A gente tem aqui uma visão de todo o ciclo. A primeira reação de condensação do acetil-CoA com oxalacetato, formando o citrato, né? A gente tem aqui, então, um composto de 6 carbonos, 2 do acetil e mais 4 do oxalacetato. E esse citrato, então, depois vai sofrer, né, conversões em outras moléculas, com descarboxilações também que vão acontecer aqui, com liberação de CO2, né? E depois reações seguintes para a regeneração do oxalacetato que foi gasto anteriormente aqui. Então, preciso ter a formação dele no final, senão não tem mais como entrar a molécula de acetilcoenzima A, né? Inclusive, um mecanismo que dificulta as células a utilizarem o acetil como fonte de energia é justamente ter muito acetil na célula disponível, mas ter pouco oxalacetato. Porque para que o acetil entre no ciclo, eu preciso ter uma quantidade equivalente, né, em número de moléculas de acetil e oxalacetato. Se eu tiver 1000 moléculas de acetilcoenzima A e tiver só 100 de oxalacetato, vão entrar só 100 moléculas de acetilcoenzima A no ciclo. Eu posso ter 10 vezes mais moléculas disponíveis aqui, mas elas não conseguem entrar porque elas precisam condensar com oxalacetato, né? Então, depois a gente vai ver detalhes em relação a isso mais à frente, e isso tem um impacto em modificar um pouco o nosso metabolismo em alguns tecidos, em condições mais específicas, como acontece, por exemplo, no jejum, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que é importante recuperar esse oxalacetato. Então, eu posso dividir o ciclo em duas partes, uma parte mais inicial, de descarboxilação, de transferência de elétrons para coenzimas, né? E outra parte, então, para recuperar esse oxalacetato, que é bastante importante. Fih, Oi? a Dani pediu no chat se o oxalacetato só é conseguido no ciclo de Krebs. A gente pode ter formação dele por outros mecanismos também, tá? Sim, uma fonte importante é o ciclo de Krebs, mas eu posso ter formação dele a partir de outras reações também. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje já, porque o oxalacetato, ele faz parte também de uma outra via, que a gente chama de via de neoglicogênese ou gliconeogênese, que é uma via que acontece em alguns tecidos especificamente, só no nosso corpo, e ela é uma via que permite formar glicose a partir de compostos que não são glicídios, né? Então, uma via que é ativada em condições bem específicas, e lá eu posso ter formação também de oxalacetato, tá? E por isso que a gente também às vezes tem falta de oxalacetato no ciclo de Krebs, porque a célula desvia esse oxalacetato para essa outra via, em nessas condições, né, por exemplo, de jejum mais prolongado, enfim. Então isso pode dificultar o uso da acetilcoenzima A dentro do ciclo, mas daí o tecido, né, que realiza esse metabolismo paralelo, ele faz todo um ajuste para poder balancear as coisas da condição mais particular, tá? Mas eu posso sim ter outras fontes, tá?